Você conhece a história de São Bento? Fica com a gente que vamos contar a incrível trajetória de São Bento, esse santo tão importante para a Igreja Católica. Mas antes, já deixa seu like, se inscreve em nosso canal, ativa o sininho das notificações, assim você ajuda o nosso canal a crescer e não perde nenhuma novidade por aqui. Vou deixar aqui nos cards as orações de São Bento e o terço de São Bento, que são orações muito poderosas e irão te auxiliar no seu dia a dia. São Bento nasceu na Úmbria, uma região da Itália Central, no ano de 480. Filho de uma nobre família romana, desde pequeno manifestou um gosto especial pela oração. Fez os primeiros estudos na região de Núrcia, perto da cidade de Spoleto, e depois foi morar em Roma para estudar filosofia e retórica. Bento se desiludiu rapidamente com a decadência moral da cidade e resolveu retirar-se a uma vida de oração, silêncio e sacrifício. Auxiliado por um eremita chamado Romano, que lhe dava alimentos, passou a viver em uma gruta de difícil acesso no Monte Subíaco, onde passou 3 anos em isolamento, dedicado às orações e aos estudos. Descoberto depois por pastores que ficaram assombrados com a sua santidade, Bento passou a receber muitas visitas que procuravam conselhos e pediam orações. Como a sua fama de santidade tinha crescido muito, Bento foi aclamado abade no convento de Vicovaro. Ele aceitou, desejando prestar um bom serviço, mas descobriu que a vida que os monges levavam não refletia a entrega incondicional que ele achava que deveria caracterizar o seguimento de Cristo. Foi-se formando entre os monges contra o santo uma antipatia que culminou na criminosa tentativa de matá-lo com veneno. No entanto, quando Bento abençoou a taça de vinho envenenada, como fazia com todos os alimentos que comia, ela se espatifou. Bento renunciou ao cargo de abade e voltou para Subíaco, retomando a vida de eremita. Muitos discípulos, porém, queriam segui-lo, e em poucos anos, Bento fundou nada menos que 12 mosteiros. Foi assim que ele começou a organizar a vida monástica comunitária e a fazê-la florescer mediante a adoção da regra dos mosteiros, depois conhecida até hoje como a regra de São Bento. O que é a regra de São Bento? É um livro em que São Bento expôs as regras para a vida monástica em comunidade. São 73 capítulos curtos que priorizam o silêncio, a oração, o trabalho, o recolhimento, a caridade fraterna e a obediência. Foi sob esta regra que nasceu e tomou forma a Ordem dos Beneditinos, ou Ordem de São Bento. Viva e atuante até os nossos dias e seguidora da mesma regra escrita pelo santo fundador há mais de 1500 anos. Ao longo da história, várias outras ordens de monges do Ocidente adotaram, como adaptações, a regra de São Bento. Os mosteiros beneditinos estão presentes em dezenas de países de todos os continentes. No Brasil, um dos mais conhecidos é o que se localiza no centro da cidade de São Paulo. O mosteiro mais emblemático e famoso é provavelmente o de Monte Cassino, na Itália, fundado no ano de 529. Ele foi destruído pelos bombardeios da Segunda Guerra Mundial e reconstruído ao longo dos anos do pós-guerra. São Bento faleceu em 547, aos 67 anos de idade, após predizer a própria morte.
No mesmo ano, faleceu também a sua irmã, Santa Escolástica, fundadora do ramo feminino da Ordem de São Bento. A devoção a São Bento se espalhou solidamente pelo mundo todo, fazendo dele um dos padroeiros da Europa. A morte de São Bento, contada pelo Papa São Gregório Magno. No mesmo ano em que havia de sair desta vida, anunciou o dia de sua santíssima morte a alguns discípulos que com ele viviam e a outros que viviam longe. Aos que estavam presentes, recomendou-lhes que guardassem silêncio sobre o que havia ouvido, e aos ausentes indicou que sinal se lhes dariam quando sua alma saísse do corpo. 6 dias antes da morte, mandou abrir sua sepultura. Logo depois, atacado pela febre, começou a ressentir-se do seu ardor violento. Como a enfermidade se agravava dia a dia, no 6º fez-se conduzir pelos discípulos ao oratório e ali se fortaleceu para a partida deste mundo, recebendo o corpo e o sangue do Senhor. E apoiando seus enfraquecidos membros nos braços dos seus discípulos, permaneceu de pé, com a mão erguida para o céu, e exalou o último suspiro entre as palavras da oração. No mesmo dia, 2 de seus discípulos, um que se achava no monastério e outro distante dele, tiveram uma mesma e idêntica revelação. Viam um caminho adornado por tapetes e resplandecente de inumeráveis luzes que saía de seu mosteiro pela parte do oriente e se dirigia ao céu. No alto, um personagem de aspecto venerável e luminoso lhes perguntou se sabiam que caminho era aquele que estavam contemplando. Eles responderam que não sabiam, e então lhes disse: Este é o caminho pelo qual Bento, o amado do Senhor, subiu ao céu. Assim, ao mesmo tempo em que os discípulos presentes assistiram à morte do santo varão, os ausentes a reconheceram graças ao sinal que lhes havia anunciado. Séculos após o falecimento, São Bento apareceu a Santa Gertrudes, sua ilustre filha espiritual. Arrebatada em admiração contemplando suas grandezas, recordou-lhe sua gloriosa morte quando, na igreja de Monte Cassino, após ter recebido o corpo e o sangue do Senhor, sustentado nos braços de seus discípulos e de pé como um guerreiro, entregou a santa alma a Deus em prece derradeira. Gertrudes ousou pedir-lhe, em nome de tão preciosa morte, que se dignasse a assistir com sua presença em sua última hora a cada uma das religiosas que então compunham o mosteiro de que fazia parte. O santo patriarca, seguro do seu crédito junto ao soberano Senhor de todas as coisas, respondeu-lhe com a doce autoridade do seu falar neste mundo: a todo aquele que reconhecer o favor com que meu mestre dignou-se honrar meus últimos momentos, obrigo-me a assisti-lo eu mesmo na hora de sua morte. Serei para ele um baluarte que o defenderá com segurança contra as investidas do demônio. Fortificado por minha presença, escapará às ciladas dos inimigos de sua alma, e o céu se abrirá diante dele. O significado da medalha de São Bento. A medalha de São Bento não é um amuleto da sorte. Trata-se de um sacramental, isto é, um sinal visível de nossa fé. O uso habitual da medalha tem por efeito colocar-nos sob a especial proteção de São Bento, principalmente quando se tem confiança nos méritos de tão grande e nas grandes virtudes da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo.
São numerosos os fatos maravilhosos atribuídos a esta medalha. Ela nos assegura poderoso socorro contra as ciladas do demônio e também para alcançar graças espirituais, como conversão, vitória contra as tentações, inimizades. Contudo, a medalha não age automaticamente contra as adversidades, como se fosse um talismã ou vara mágica. Todo cristão, a exemplo de Jesus Cristo, deve carregar a sua cruz, pois é necessário que nossas faltas sejam expiadas, nossa fé seja provada e nossa caridade purificada, para que aumentem os nossos méritos. Para se ficar livre das ciladas do demônio, é preciso, acima de tudo, estar na graça e amizade com Deus. Portanto, é preciso servi-lo e amá-lo, cumprindo todos os deveres religiosos: oração, missa dominical, recepção dos sacramentos, cumprimento dos deveres de justiça, em uma palavra, cumprimento de todos os mandamentos da lei de Deus e da Igreja. Nem o demônio, nem alguma criatura tem o poder de prejudicar verdadeiramente uma alma unida a Deus. Na frente da medalha são apresentados uma cruz e entre seus braços estão gravadas as letras CSPB, cujo significado é do latim, mas traduzido pela nossa língua é Cruz do Santo Pai Bento. Na haste vertical da cruz, leem-se as iniciais CSSML. A cruz sagrada seja minha luz. Na haste horizontal, leem-se as iniciais NDSMD. Não seja o dragão meu guia. No alto da cruz está gravada a palavra Pax, que é paz, que é lema da Ordem de São Bento. Às vezes, Pax é substituído pelo monograma de Cristo, IHS. A partir da direita de Pax estão as iniciais VRSNSMV. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. E SMQLIVB. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Nas costas da medalha está São Bento, segurando na mão esquerda o livro da regra, que escreveu para os monges, e na outra mão a cruz. Ao redor do santo, lê-se a seguinte jaculatória ou prece: sejamos confortados pela presença de São Bento na hora de nossa morte. É representado também a imagem de um cálice do qual sai uma serpente e um corvo com um pedaço de pão no bico, lembrando as duas tentativas de envenenamento das quais São Bento saiu milagrosamente ileso. Oração a São Bento para alcançar uma graça. Ó glorioso patriarca São Bento, que vos mostrastes sempre compassivo com os necessitados, fazei que também nós, recorrendo à vossa poderosa intercessão, obtenhamos auxílio em todas as nossas aflições. Que nas famílias reine a paz e a tranquilidade, que se afastem de nós todas as desgraças, tanto corporais como espirituais, especialmente o mal do pecado. Alcançai do Senhor a graça que vos suplicamos finalmente. Vos pedimos que ao término de nossa vida terrestre possamos ir louvar a Deus convosco no paraíso. Amém.